Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós começamos o primeiro encontro do livro sobre a Ilíada. A gente optou a maior parte pela versão do Leonardo Antunes, que, para quem não me conhece, ele foi o meu professor, particularmente. Especificamente, é uma das vantagens dessa versão. A gente já teve contato, eu especialmente já tive contato com o professor antes de ler essa versão dele. E os demais pessoas do grupo já tiveram contato com os conteúdos audiovisuais do canal dele. Ah, essa versão especificamente é muito boa porque, além dela trazer tanto o escrito em grego quanto o escrito em português, ela também é a versão que mais tenta manter as frases no significado original. Abordando um pouco da história da Ilíada na língua portuguesa, a primeira vez que ela esteve, tanto a Ilíada quanto a Odisseia na língua portuguesa, foi no século XIX, por volta de 1870, pelo Eurico Mendes, e ele fez essa tradução especificamente para provar a capacidade da língua portuguesa de fazer grandes poemas épicos e complexos e eruditos. O que não é uma versão muito fácil e acessível de ser entendida nos tempos atuais. Principalmente porque ela está em domínio público ultimamente, e se tu vai comprar um livro da Ilíada e Odisseia, geralmente tu vai pegar uma versão dele ah, mudada e adaptada para os tempos atuais. Ah, Voltando ao ponto, eu tive aula com o Leonardo Antunes. Ele é doutor em letras e com ênfase em grego. Ele me deu a aula por um semestre inteiro e eu estou tentando passar o conhecimento que eu adquiri nesse grupo do livro. Na primeira aula dele, ele fez um. Ele destrinçou um pouco a Ilíada por cima e fez algum comentário que é importante, dois comentários muito importantes para celebrar com as ideias da Ilíada. Ah, o primeiro deles é que a Ilíada que a gente está lendo, ela provavelmente foi muito alterada ao passar do tempo. Diferente, por exemplo, do Velho Testamento, da Bíblia, que a gente consegue pegar uma historiografia bem específica e saber cada pessoa que foi lá e anotou, mudou. A Ilíada, às vezes, não tem muito disso. Ah, Quando a gente chegar em textos futuros, a gente vai perceber, e eu vou destacar, mudanças que podem ter acontecido em algum momento ou outro, e possivelmente coisas que foram adicionadas. E o outro comentário é uma divisão que o Leonardo Antunes faz da Ilíada em três grandes partes. A, a primeira parte é. Bom, um pequeno spoiler. É a parte onde que os aqueus lutam sem a presença do Aquiles em campo. E eles conseguem lutar bem. Essa segunda parte da Ilíada é o momento onde os troianos, já liderado com o Heitor, eles levam a guerra até os acampamentos dos aqueus e já tem uma reviravolta. E essa terceira parte é a parte onde que o Heitor, não, desculpa, o Aquiles, ele já volta para a luta e começa a ter uma mudança. E já tem quase um papel de protagonista. Alguma pergunta antes da gente começar o canto da pergunta? Não, tudo bem. Ira de Aquiles, filho de Peleu. Ah, Essa é a primeira linha do texto do Leonardo. E é um pouco esquisito para as pessoas que estão acostumadas com isso, porque não só na versão do Olimpo, quanto outras versões da língua portuguesa, ah, eles, eles geralmente, até as versões que mantêm o significado mais poético, ou até os mais fiéis, geralmente continuam com o Canta Minha Deusa. O...
Não que o Leonardo seja revolucionário nisso, mas é para demonstrar a tentativa de ser fiel ao significado. Bom, enfim, ah, o primeiro canto, ele já começa 9 anos depois do início da guerra, e existem um cenário até um pouco engraçado. Os aqueus, eles saquearam o templo de Apolo e chega um ancião com dinheiro, com presentes para tentar pagar o resgate da filha dele que foi sequestrada durante o processo. No entretanto, o Agamenon, que é o rei dos reis, aquele que lidera os aqueus contra a guerra de Troia, pegou a filha para ele e ele não aceita devolver a filha por nada. Isso ele expulsa esse senhor e ele faz uma oração, desculpa, para Apolo pedindo para que dê algo, para que faça alguma coisa contra os aqueus. Então, a gente tem a primeira imagem curiosa, ah, que é dito que os aqueus conseguem ver Apolo nos céus, lançando pragas e doenças e flechadas. Lembrando, Apolo também é o deus da guerra, contra os aqueus, contra os gregos no geral. Essa é uma imagem curiosa, o Leonardo até apontou, como não é exatamente como cada pessoa tem uma imaginação diferente dessa cena. Algumas pessoas, porque o poema, o poeta, ele não especifica muito bem como é essa cena. Lembrando novamente, como a Ilíada, querendo ou não, é um texto subjetivo. Nesse caso, então, Aquiles já é um grande herói renomado. Já é conhecido como Aquiles dos pés rápidos, dos pés velozes. Desculpa. Ele diz assim, resumindo, alguma coisa deu muito errado. Aí ele chama um erudito, meio que um profeta, para saber o que irritar os deuses. O profeta, ele começa a falar de como que tá os sentimentos dos deuses. E só que aí quando ele percebe o que deu de errado e ele vai contar, ele sente muito medo. E ele pede para que ele socorrer. Eu vou cantar essa parte, porque essa parte é importante por destrinçar esse primeiro canto. Confiante de estar bem protegido, pode dizer o oráculo que sabes, pois com o apoio direto de Zeus, aquele a quem tu fazes tuas peças calcante a fim de revelar aos danos as manifestações da divindade. Garanto que não há ninguém na terra, enquanto eu tenha ainda vida e vista, que possa junto às côncavas navios dispor a mão pesada sobre ti. Não há ninguém entre todos os danos, nem mesmo se disseres Agamenon, aquele que professa com orgulho ser o melhor dos aqueus. Essa pequena parte tem 3 pontos importantes. Eles estão numa espécie de assembleia geral. Imagina que no centro tá as pessoas mais importantes, tem esse oráculo, e o oráculo tá contando, só que ele está com medo porque ele tá na frente de pessoas importantes. Mas ele não tá só na frente de pessoas importantes, ele está na frente de todo mundo. Do soldado mais raso ao rei dos reis, que é o Agamenon. E o Aquiles, ele destaca bem uma parte. Agamenon, aquele que professa com orgulho ser o melhor de todos os aqueus. Essa expressão, ser o melhor de todos os aqueus, ela é algo recorrente em toda a Ilíada. Quando o poeta ele quer destacar alguém no lado dos aqueus, ele coloca esse destaque. O Agamenon, ele geralmente várias vezes ele vai pegar esse título para ele, mas ao decorrer de todo o poema, várias pessoas vão receber esse título.
Ah, e por fim, o terceiro ponto importante é o oráculo logo em seguida, ele conta o problema e ele fala como o Agamenon não aceitou o resgate pela filha do oráculo de Apolo, o senhor que foi resgatar a filha. Apolo em si tá com muita raiva. Então o Agamenon ele fica puto porque as pessoas que leram os poemas que vêm a essa Ilíada já tem uma ideia de como o Agamenon ele é desgraçado com esses poemas. Com esses poemas, não, com esses oráculos, com esses adivinhos. Porque para ele conseguir navegar até Troia, para conseguir chegar até Troia, ele teve que sacrificar a filha dele para acalmar os mares para conseguir chegar até aqui. Isso ele fica muito furioso e diz que não vai ficar sem o prêmio dele. E aqui a gente mostra novamente uma das características mais recorrentes do Agamenon, que ele é muito ganancioso. Em vários momentos o poeta ele vai destacar muito essa capacidade de ganância que o Agamenon tem, desde os dos atos menores até a maneira como ele luta. Continuando. O motivo de ter chamado o Homero de poeta. Homero, vou fazendo um pequeno parêntese. Ah, a história da Ilíada é um pouco engraçada. A primeira Ilíada, ela possivelmente foi. Ela não foi escrita, isso tem certeza. E ela foi várias e várias e várias vezes cantadas e replicadas. Até uma pessoa ou um grupo de pessoas que se estouravam Homero escrever a Ilíada. Eu vou várias vezes me referir ao Homero como o poeta nesse texto. Tanto não é só uma escolha minha, ou como do Leonardo, um pouco da academia também tem isso. Muito porque a gente não sabe qual que é o nome verdadeiro de Homero, ou se ele é realmente uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Eu vou me referir como o poeta da Ilíada, ou o escritor da Ilíada. De vez em quando eu ainda vou falar Homero. Fechado esse parênteses. Então aqui a gente finalmente tem a parte principal do primeiro canto, que é a discussão entre Aquiles e Agamenon. Eu vou cantar só uma pequena parte da fala da Aquiles. Filho de Ateu, que é o Agamenon, nobilíssimo rei entre todos os mais gananciosos. De que modo os magnânicos aqueus poderão ofertar-te um novo prêmio? Percebe como o Aquiles ele começa falando até de uma maneira nobre com Agamenon. Filho de Ateu, não chama ele nem pelo próprio nome, invoca as honras do pai dele, nobilíssimo rei, dentre todos os mais gananciosos. Aí ele já faz uma reviravolta a um sul. Isso é isso que dá mais impacto. Ele dá muito ênfase no como ele xinga o Agamenon. E o ponto principal de toda essa desgraça é que essa discussão está feita na frente da Assembleia, na frente de todos os soldados aqueus, e de todos os servos, soldados, médicos, e de todo mundo aí, que os generais. Então a gente tem uma discussão muito acirrada entre os dois. O que resulta no Agamenon dizendo: beleza, eu vou devolver a filha do senhor para acabar com essa desgraça. No entretanto,
Eu vou ficar com o seu prêmio, Aquiles. Eu vou ficar com os seus prêmios, com a mulher que você ficou e com os outros tesouros. O que faz o Aquiles ficar muito furioso e ele resolve sair de todo o conjunto. Ele até comenta que ele não viesse na guerra lutar contra os troianos, pois os troianos nunca tinham roubado o gado dele, os cavalos dele, nunca tinha feito maus contra ele. Então ele resolve sair. Mas aí o Agamenon, ele ele resolve sair. Só que o Agamenon, ele fala que ele vai pessoalmente, sei lá, os prêmios dele. Porque eles são aqueles muito putos. E ele só não sai esfaqueando e matando todo mundo porque Atenas, a deusa, interfere pessoalmente no Aquiles e dá razão a ele. Filha de Zeus tempestuoso, qual a razão de tu teres vindo aqui? Acaso foi para veres tu mesma a destemida do Atida Agamenon? Pois nesse caso eu vou dizer a ti, o que acredito que irá se cumprir, seu coração repleto de arrogância rapidamente irá levar à morte. Aí a deusa responde, eu vim até aqui para parar tua cólera. Baixando desse o céu, foi enviada por ela, deusa de cândidos braços, que pelos dois igualmente mantém carinho e zelo no seu coração. Atenas, por poder dela, faz essa interferência. Só um parênteses, ela várias vezes vai agir a favor de Aquiles, vai fazer alguma prorrogação, porque ela está que a vontade de ela nessa guerra é para dar honra e glória a Aquiles. Então eles discutem e a discussão entre o Aquiles e o Agamenon volta até o momento que Aquiles faz um juramento e coloca ao fim a questão dele de sair da guerra. Eu vou cantar só esse pequeno texto do juramento dele. Juro esse enorme juramento a ti. Um dia ainda os filhos de Aqueus hão de sentir que falta que eles faz, a todos eles. Nesse dia então, por mais que sofras, tu não poderás servir de auxílio, quando muitos homens tomarem de motos diante dos pés daquele heitor homicida. Mas tu lacerás teu coração por dentro, com raiva de ti mesmo por não teres honrado em nada o melhor dos arqueiros. E é legal que agora Aquiles ele invoca novamente esse melhor dos arqueiros. Novamente, toda vez que apareceu essa expressão, o melhor dos arqueiros, eu vou dar bastante destaque, pelo menos aqui no começo, para mostrar o quão recorrente isso é. Até pelo menos ali na Joe May, que é alguns cantos mais pra frente. E aí, o canto segue com o Agamenon, indo devolver a filha e indo tomar os prêmios de Aqueles como ele cometeu. E o texto acaba, o canto acaba com o velho e a filha indo embora e Aqueles enfurecido. Canto 2. Rapidamente, se alguém tem alguma pergunta do canto 1 agora? Não? Bem. O canto 2, ele é interessante de um certo modo, porque tem duas coisas principais. Ele tem um itinerário falando quem está no lado
lado dos aqueus. E a parte mais importante para a história, que é a participação dos Zeus nessa história. Entre o canto 1 e 2, a gente tem a participação dos deuses discutindo como que seria a continuação da guerra. Agora que aqueles já não está mais participando, ela e se o Aquiles participar, ele não vai receber as glórias e honra que a Hera tinha prometido. E Zeus gosta muito dessa guerra, ele meio que quer continuar, só que ele prometeu para Hera que Aquiles receberia essas glórias e outras coisas. Fora esses outros deuses, a gente vai ter Atena de Poseidon no lado no lado dos aqueus, apoiando eles, e no lado dos troianos nós vamos ter Afrodite, Apolo e Ares no lado dos troianos. Então, depois de uma discussão, eles resolvem que a guerra deve continuar. Para a guerra continuar, então, Zeus manda um sonho destrutivo para Agamenon. Eu vou cantar essa parte que eu acho que vai ser mais bem simplificada. Vais do sonho destrutivo. Parte agora rumo às rápidas naves dos aqueus. E quando tu atentares a tenda do rei nascido de Ateu, Agamenon proclama com enorme precisão todas as coisas conforme eu comando. Ordena que arme sem perda de tempo os acaios de longas cabeleiras, pois finalmente seria o momento de ele tomar a polis de amplas ruas dos guerreiros troianos, pois os deuses detentores de olímpicas moradas, os imortais, não têm mais diversões. Seus corações foram todos dobrados devido às súplicas que Hera lhe fez, a dores no horizonte dos troianos. Vamos fazer um contexto melhor nessa passagem. Os deuses não estão em harmonia como os Zeus fala pro sonho falar pro Agamenon. Zeus fala isso pro Agamenon retomar a guerra para dar uma esperança a ele, para ele ser a vontade de Agamenon para a guerra. Esse texto que eu cantei vai se repetir mais 2 vezes. Mais uma vez que vai ser o sonho falando isso pro Agamenon. E aí o Agamenon ele vai acordar e vai contar. Desculpa. E vai contar pros seus generais. No entretanto, ele escuta esses sonhos, conta pros generais, só que ele tem um novo plano. Ele combina com os seus generais que ele vai falar para todos que a guerra foi um engano, que a guerra foi um erro e que eles deveriam voltar para casa. Só que isso é um plano para saber como que está a força e vontade de luta dos soldados. Nesse momento, os generais, eles concordam, eles já estão numa reunião fechada, tá? Eles e só os grandes reis, e só acima deles está Agamenon. Agamenon reúne todo o grande exército dele. E na frente de todos, ele declama essa vontade de retirada. No plano original, era para os generais. A ideia dos generais seria, se eles começassem a recuar, era para os generais pararem essa recuada e reorganizarem. No entretanto, o Agamenon ele fala essa vontade de voltar para casa. Todos os soldados começam a correr loucamente, desesperados para as vacas. E os generais e os generais / reis, os reis generais, não acalmam
ah, os povos, não acalma os soldados. O que resta agora é somente uma pessoa que ela vai resolver esse momento. Lá prontamente encontra Odisseu, equiparável a Zeus em astúcia. Odisseu, como o nome indica, ele também é o personagem principal da Odisseia. Quem leu os contos que vêm antes da Odisseia sabe como elegante é a astúcia dele. Ele por muito pouco enganou os soldados que foram chamar ele para ir para a guerra. Só não chamaram ele por muito pouco. Então, o que ele faz? Ele pega o cetro que o Agamemnon segurava, que é um cetro segurado, que é um cetro feito por Hefesto. Ele recebe uma benção de Atenas e ele resolve. Aí ele começa a colocar ordem no exército. Ah, o que por si só é uma medida bem inteligente, é uma medida bem grande. Só que a maneira como ele faz isso é mais especial. Porque ele sabe muito bem como falar com cada pessoa, com cada soldado e com cada general. Ele começa a convencer cada pessoa de uma maneira diferente. Como a maneira como ele fala. Ele, em vários momentos, o Odisseu, ou o Ulisses, para quem gosta da versão latina como eu, ah, ele é destacado a maneira como ele sabe falar, essa maneira composta, essa maneira formal. Quando ele conta um soldado raso, ou algum soldado que não é um rei, um líder de uma cidade nem nada, ele sabe como falar com autoridade. Ele consegue colocar a pessoa no seu lugar e voltar para receber ordem do Agamenon. Quando ele conta uma pessoa igual, ele sabe como convencer ela a ajudar ele nessa empreitada de colocar a ordem na casa. Isso acontece várias vezes e no final ele consegue organizar todo mundo desiste de voltar para a guerra, tem essa vontade de lutar novamente, essa força e vontade de lutar dos arqueiros é retomada. E eles vão partir para uma nova investida contra a cidade de Troia. E o poema acaba com uma lista falando de todo mundo que. Falando, fulano veio pra guerra, seguiu Agamenon com tantas barcas e com tantos soldados e tal maneira. Faz uma grande itinerária. Todos os nomes dos heróis dos aqueus meio que é destacado no final desse outro campo. E é uma boa ideia para pessoas que estão lendo pela primeira vez. Não necessariamente se decorar tudo isso, mas colocar um apêndice e se lembrar dessa passagem, porque várias dessas pessoas aparecem, algumas não, mas todos os soldados importantes dos aqueus que vão aparecer na frente aparecem primeiramente aqui. E é para ter uma boa noção, quem está no lado dos aqueus, é bom, quando estiver lendo pela primeira vez, voltar bastante vezes nesse campo. Isso é muito importante no futuro. Alguma pergunta do canto 2? Eu acho que não. Beleza. Canto 3. O canto 3, ele é o primeiro canto que os troianos aparecem de fato. E eles começam uma investida. Paris, também conhecido como Alexandre, tá na luta. Para as pessoas que não leram os poemas antecedentes à Ilíada, a culpa da guerra é basicamente do Paris, do Alexandre. Ele roubou
a Helena de Menelau. E Agamenon, que é irmã de Menelau, usa isso como desculpa para invadir Troia. O Agamenon só queria invadir Troia de qualquer jeito. E só que agora ele tinha uma desculpa. Uh, Paris tá na guerra e ele tá lutando. E ele tá enfrentando, ele tá conseguindo lutar contra várias pessoas muito bem. E de repente aparece Menelau, o cara que ele roubou a esposa. E Menelau começa a avançar com o carro de guerra dele. O carro de guerra, nesse caso, é 2 cavalos na frente e uma carroça atrás, com provavelmente espinhos na roda. Vai mudar de época para época. Mas é meio que essa ideia geral que se deve imaginar quando fala das carroças e dos carroças. O mineral começa a avançar, mas quando o mineral desce do carro de guerra dele para lutar, vários soldados troianos protestem. A questão, Keito, que é o maior dos soldados de Troia, vê o irmão dele, Paris, recuando, e ele resolve repreender ele. No texto do Leonardo tá com o censurar. E ele passa um bom tempo discutindo e falando como a guerra era culpa dele e ele deveria fazer algo em vez de se esconder de trás dos soldados. Uma coisa que é bem destacado nessa parte do canto é como o Paris é chamado várias e várias vezes de Belo, aquele Belo como Deus, e de outras maneiras, como ele recebeu bênção de Afrodite por ser tão belo, e tal maneira. Então o Paris aceita essa repressão que ele recebeu do Heitor, do irmão dele, e então resolve fazer alguma coisa. E o que se segue então é um duelo. Então o país propõe parar a batalha que está acontecendo agora, um duelo entre Paris e Mineral. A Gâmia não aceita muito isso, e o resultado desse duelo seria o final da guerra em si. Quem ganhasse iria ganhar a guerra por fim, se Mineral está lutando pelos aqueus. Quem ganhasse, eles receberiam a Helena de volta e todos os tesouros que a Helena levou junto e uma recompensação. Se Paris ganhasse, os troianos iriam ganhar. Muito interessante como segue esse ritmo de poema. Eles levam 2 lanças, eles cavam, o Heitor tira o capacete dele, coloca o nome do mineral e do Paris no capacete, eles fazem o sorteio. Todos os outros soldados menos importantes se afastam desse duelo. E tem todo um ritmo, é tudo bem organizado. Que se segue. O Paris, ele começa, ele tem o direito de começar, ele tem o direito de lançar a primeira lança. Se ele errar, que é o que acontece, o mineral tem o direito de lançar a segunda lança. Se ele errar, os dois podem seguir com um duelo corpo a corpo. Paris erra, seguidamente mineral também erra, e os dois começam um confronto acirrado entre os dois. Dito isso, eles têm toda uma continuação. Mineral começa a ter uma vantagem, até um ponto onde que a vitória do Mineral é quase incontestável. Aí então, Afrodite intervém, tira Paris do combate. Ela primeiramente coloca toda uma névoa no meio do duelo, no meio do combate. Tira Paris do combate, ergue ele, leva ele até o quarto que ele está. Eliana fica totalmente assustada e nem sabe por que e como ele apareceu lá. O Paris também não sabe muito bem, só que ele disse que nunca na vida dele tinha sentido uma vontade tão grande de
e apaixonado por Helena. E os dois começam a se acariciar e a cena corta. Isso Menelau não sabe muito bem o que fazer. E meio que fica uma disputa, porque teoricamente Menelau ganhou para esse fuzil. Essa é meio que a visão dos aqueus. No entretanto, a visão dos troianos é que ele é um fuzil, literalmente um deus interviu, o que quer dizer que a luta dos troianos é justa e meio que eles que venceram. Ah, Fica uma questão meio embaraçosa, fica meio parado, só que os deuses querem que a guerra continue. Então, Atenas intervém. E para a guerra continuar, ela sussurra palavras na cabeça de um arqueiro. E aí o poeta ele passa um grande texto descrevendo a flecha desse arqueiro, para depois descrever o arco do arqueiro, para falar o quão incrível isso era. Ele lança a flecha e pega no cinto do Agamenon. Todo mundo fica muito assustado. Pensa, nossa, acertaram o Agamenon, não sei o que. O médico vai, pulsa o Agamenon, leva ele para um lugar seguro, ele tira a flecha, vê que não é nada, só um pouco de sangue, e o médico vai lá e suga o sangue da cintura do Agamenon. Esse momento é todo bem cômico. Do Agamenon não, desculpa, do Menelau. Acerta no cinto do Menelau, o Menelau é, é bem medicina antiga. Ele acerta no cinto do Menelau, ele tira o Menelau, tira o sangue do Menelau chupando a virilha, mais ou menos. E toda a cena que o Menelau está lá é sempre uma cena cômica. Ele é quase um alívio cômico de toda essa história. Enfim, a guerra volta, continua, aí a batalha volta e o terceiro canto é encerrado. Então, só um parêntese. Eu esqueci de comentar uma coisa dos cantos anteriores, quando o Agamenon, no segundo canto, ele pede desculpa pela briga que ele teve com Aquiles, e ele cita que ele passou por um momento de obscurecência. Isso é um termo muito recorrente na Grécia Antiga, que toda vez que algum mal afligia ele, quando ele ficava muito irritado, falava que era um momento de obscurecência e que ele andava mais ciente de suas ações. Dito isso, esses foram os três primeiros cantos, resumidamente, os três primeiros pontos. Essa foi os momentos de destaque. E no geral, pela primeira aula, pelo primeiro encontro, eu acho que sair está de bom tamanho. Eu pretendo, nas futuras aulas, mudar algumas questões. Mas, para o nosso primeiro encontro, eu acho que isso é uma boa introdução e ter um bom planejamento de como que funciona o poema. Eu tenho umas perguntas. Tudo bem, pode fazer a pergunta. Qual a importância das intervenções divinas aí nos três primeiros cantos? Principalmente sobre Zeus e Hera. Ah, A questão é que cada deus tem um motivo em particular por estar interessado nessa guerra. Apolo é patrono de Troia e ela é mãe de Aquiles. Ah, Ele é literalmente filho de uma deusa. Ela tinha sido profetizada que se ela tivesse um filho com algum outro deus, esse deus seria mais forte que Zeus. Então Zeus intervém nessa questão da Hera e faz ela ter um filho com um humano. E nessa questão dela ter um filho com um humano, o filho sai extremamente mais poderoso que o humano comum, mas é muito mais fraco que Zeus. No entretanto, com essa intervenção, ela pede honrarias e glória pro filho
o filho dela, já que Zeus tinha selado o destino dele de ser um grande deus. Afrodite também tá muito bem relacionado com pais, principalmente nessa questão de beleza, o amor dele com Afrodite. Os dois não são ditos como guerreiros muito bons, mas eles têm uma relação muito difícil. Alguma outra pergunta? Eu tenho mais uma. Você pode explicar o... No primeiro conto, tem alguns significados de quando Aquiles está se vestindo, né? A armadura dele para a batalha. Eu queria que você falasse principalmente sobre de como essa parte em que ele se veste com a armadura ajuda a entender a noção de herói dentro da Ilíada. Vamos fazer um comparativo com essas duas lutas. Quando o poeta, o Homero, ele quer destacar um guerreiro, ele não só destaca características do corpo dele, mas ele também dá um ênfase nos equipamentos que ele usa e também na maneira como ele se veste. Ele tem meio que tipo um ritual, ele gasta tempo e linhas mostrando a importância disso. O próprio cetro que o Agamenon segura, que foi feito por Hefesto, ele faz todo uma volta falando Hefesto fez, deu pra não sei quem, e parou na mão de Agamenon por tal motivo. É para mostrar a conexão que esses heróis têm com os povos deuses e dar uma importância a mais. No futuro, em alguns poemas distintos, alguns cantos para frente, a gente vai ter ah, essa cena de vestimenta acontecendo com outras pessoas e com deuses também. Eu vou dar bastante destaque nesse momento que aparecer os deuses. Mais alguma pergunta? Você acha que tem alguma lição importante para tirar desses 3 primeiros contos? Bom, não roubar a mulher dos outros, mas a gente tem. É um ponto que eu discordo bastante com a questão do Leonardo. A honra nessa questão da Grécia Antiga. Foi feito um pequeno comentário sobre a diferença entre o sentido da honra dos gregos antigos com com o nosso sentido de culpa, que a gente vem de uma cultura mais judaica cristã. Os gregos, eles respeitavam muito essa ideia de honra, tanto que quando a gente lê primeiramente as atitudes do Agamenon, a gente fica abismado e acha ridículo a atitude dele. O Leonardo, ele até comenta que é um pouco de anacronismo, porque as atitudes que o Agamenon faz e comenta, né, durante o poema faz bastante sentido com o momento histórico. Se a gente, várias vezes quando a gente vai ler a Ilíada, por esse olhar anacrônico de hoje em dia, a gente vai ficar assustado e vai achar absurdos o que acontece nesses momentos. Principalmente como o Agamenon, eles mais destaques. Mais alguma pergunta? Na minha parte, não. Tu perguntou se tinha alguma lição pra tirar, eu falei que talvez. Mas, querendo ou não, a Ilíada é um poema de sua época. Os valores são meio que das épocas dele. Tem muito dessa questão de glória. Tem momentos no futuro que diz assim: ou a gente vai fazer a nossa glória, ou a gente vai servir para fazer a glória de outra pessoa. Tem muito essa questão de honra, de ser lembrado após a morte. Tanto que é um dos motivos do Aquiles entrar nessa guerra é para ser lembrado após
A morte. Ele ter colha.